bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Pois bem, nós tivemos uma breve introdução nas funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Curiosamente, na aula mais cedo eu estava falando sobre eletroquímica e do desenvolvimento da eletroquímica tem o Svante Arrhenius, estudando eletrólitos e não eletrólitos, condutores e não condutores, e aí ele classificou, ele ia classificar só em dois grupos, os eletrólitos, condutores, corrente elétrica dos não eletrólitos, portanto não condutores, e de repente ele percebeu que tinham semelhança e saiu aí os quatro grupos, ácidos, bases, sais e óxidos. A gente viu uma regra geral de nomenclatura e agora nós vamos aprofundar. Então hoje nós vamos entrar na regra dos óxidos, que a gente chama de ácidos. Então os óxidos possuem algumas classificações. Esse ácido ficou estranho. Os óxidos possuem algumas classificações e nós vamos fazer isso neste momento. Óxidos ácidos. O que são óxidos ácidos? São óxidos, então vamos anotar? São óxidos que reagem com água e formam ácidos, vírgula, ou reagem com hidróxidos, no caso bases, e formam sal e água. Olha que curioso. Então, quando eu tenho um óxido que é ácido, eles reagem com a água e formam ácidos. Então, se você tem um oxiácido, um óxido ácido, oxiácido é um ácido que tem oxigênio. Um óxido ácido, ele reage com a água e forma um ácido, e pode reagir com hidróxido, e formar sal e água. E eu vou mostrar aqui duas equações para vocês, tá? Uma mais clássica é essa aqui, SO3 gasoso, trióxido de enxofre gasoso mais água, e ele forma ácido sulfúrico aquoso. Tá? O pentóxido de nitrogênio, N2O5, também gasoso, pode reagir com água, que é aqui líquida, e aí forma 2HNO3 aquoso. Não menos importante, tá? Não menos importante, eu tenho essa outra reação aqui. Opa, vamos começar com a água não. Vamos começar com o CO2, dióxido de carbono, que reage com a água e é uma reação reversível e forma H2CO3 aquoso, tá? Então, a gente já discutiu, e aí eu vou entrar num tópico bem rapidinho, que ele é muito importante, que é a chuva ácida. Não vou dar ênfase muito nos efeitos que o próprio capítulo de vocês vai discutir sobre química ambiental, eles inserem química ambiental nesse momento. Eu vou deixar esse para uma outra live, tá? Eu não vou conseguir concluir esse capítulo hoje, porque tem essa parte de química ambiental que é muito importante. Então nós não podemos, tem caído muito no Enem nos últimos 10 anos, porém não muito nos últimos 3, mas caiu nos últimos 10. Então, nós não podemos abandonar esse assunto, é um assunto importante. Nós tivemos grandes queimadas no ano passado, a gente vai voltar a abordar aí todas essas questões num segundo momento, mas eu só vou dar ênfase nesse momento na chuva ácida. Depois nós vamos discutir o smog fotoquímico, o aquecimento global, tudo isso porque está intimamente ligado a gases, e isso gasta uma aula. Então, mas eu já disse isso para vocês, toda chuva é ácida, toda chuva tem um pH menor do que 7, se toda chuva tem um pH menor do que 7, ela entra dentro da escala de acidez, por causa, por exemplo, do CO2, da respiração animal, da queima de combustíveis. O CO2 reage com água formando um ácido carbônico. Embora seja um ácido fraco, ele
diminui o pH para abaixo de 7. O grande problema é quando eu tenho a contaminação da atmosfera por óxidos nitrogenados ou óxidos de enxofre, porque esses dois formam ácidos muito mais fortes que derrubam bem o pH da chuva. Então, deixa eu me esclarecer um detalhe. Toda chuva é ácida. Toda. Algumas chuvas são muito mais ácidas do que outras. A essas que são muito mais ácidas é que a gente vai discutir depois, que a gente chama de chuva ácida. Mas eu preciso que você entenda, nesse momento, que toda chuva, sem exceção, é ácida. Ela pode ficar muito mais ácida, aí eu tenho, né, um aumento na mortalidade da fauna e da flora aquática. Tá? Lembrando que a flora também terrestre morre. Por isso que o pessoal aí que tem agricultura, a sorte que no estado tem muita agricultura, geralmente ele é pouco industrializado. Mas se tivesse uma indústria e agricultura juntos, você poderia ter prejuízos. Depois eu vou explicar para você que quando essa chuva ácida cai no solo, ocorre uma competição pela água, tá? Com a planta, e geralmente a planta perde água e ela precisa de água para continuar viva. Você tem um problema de desidratação das plantas e elas morrem. Então nós vamos discutir isso. Então, estou combinando com vocês que eu vou mostrar aqui também a neutralização dele. Eu mostrei aqui os formadores da chuva ácida, tá? Mas vou mostrar uma reação, por exemplo, a CO2 gasoso reage com o hidróxido de sódio, NaOH aquoso. Aqui eu tenho uma base, né, que a gente chama com o nome de soda cáustica, e isso vai formar o carbonato de sódio, Na2CO3, aqui aquoso, mais a água. Tá? Lembrando, aí nós temos que fazer o balanceamento. Olha, eu tenho 2 sódios aqui, eu vou precisar de 2 aqui, então 2 sódios. Eu tenho um carbono aqui, um carbono aqui. Eu tenho 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui. 2 mais 2, 4 oxigênios, 3 mais 1, 4, está balanceado. Então, óxidos ácidos são aqueles em que eu tenho a reação do óxido com água formando um ácido, ou o óxido com a base formando um sal e água, tá bom? Na tabela periódica tem uma coisa curiosa. Você vai perceber uma divisão aqui na tabela, tá? Os elementos, os óxidos desse corner, desse canto aqui, ó, tendem a formar óxidos com caráter básicos. Já nesse corner de cá, tá, onde aumenta aí a fila dos não metais, eu tenho óxidos com caráter ácidos. Ok? Então aumenta o caráter ácido naquele sentido, aumenta o caráter básico nesse sentido da tabela periódica. Nós vamos discutir isso com mais calma. Tá? Esses óxidos são covalentes e aí tendem a formar então óxidos ácidos. Galerinha, tira o print aí, tá? Eu vou apagar para a gente entrar em óxidos básicos. A nomenclatura disso vocês já sabem. A gente usa a nomenclatura atual, o número de óxidos e o nome do elemento. Então, dióxido de carbono, dióxido de monocarbono, olha aqui em cima, ó. Pentóxido, são 5. Pentóxido de, preposição para separar o outro elemento, de 2, dinitrogênio. Pentóxido de dinitrogênio. Depois eu vou mostrar outras variações disso. Trióxido de mono enxofre, trióxido de enxofre. Preocupa com isso agora não, nós vamos escrever isso depois. O importante é que você saiba reconhecer, ó. Esses caras estão desse lado da tabela, tá? Óxidos ácidos. Lembrando, pela última vez, isso aqui é muito importante e tem uma série de coisas de química ambiental para estudar. Eu vou deixar isso para um outro momento. Vamos agora estudar os óxidos que não são ácidos, tá? Eu tenho então os óxidos que são básicos. Olha, se o óxido ácido, a partir da definição do óxido ácido, você já entendeu do óxido básico. Tá? O que é um óxido básico? São óxidos que reagem com
a água e formam uma base. Ou reagem com um ácido e formam sal e água. Então, repare, primeiro ele pode reagir com a água e formar uma base, ou ele pode reagir com o ácido, e nesse caso, e formar um sal e água. Por isso ele tem esse caráter, tá? Um grande exemplo para nós nesse momento pode ser o óxido de sódio, Na2O. Aqui eu vou colocar ele. Gente, agora repare, o outro a gente usou SO3. Por exemplo, o primeiro exemplo foi SO3. SO3, o enxofre está naquele mais à direita da tabela. Então ele tem um caráter mais ácido mesmo. Tem um óxido covalente. Aqui é um óxido iônico. Oxigênio e sódio, essa ligação iônica. Então, os produtos dessa ligação aqui, se você põe isso em água líquida, eu vou ter a formação de 2NaOH aquoso. Então, repare, neste caso, eu tenho a formação do hidróxido de sódio. Esse cara é iônico. Esse aqui também. Então, quando você tem os metais alcalinos, terrosos, já desconfie que você tem um óxido básico, tá? Um outro, aí eu posso brincar com potássio, com cálcio, enfim. Um outro que acontece muito é a reação do óxido de cálcio com água, né, formando o óxido de cálcio sólido, reage com a água líquida e forma o CaOH2, né? O hidróxido de cálcio, nesse caso aqui, eu vou colocar aquoso. A gente usa essa reação aí para, você usa a cal extinta apagada e se transforma na cal viva para fazer a calagem de solos, tá? O Centro-Oeste, por exemplo, em função das queimadas, acaba tendo um aumento da acidez dos solos. E se você aumenta a acidez dos solos, você não tem como plantar, porque esse solo, você tem muitos íons, então a planta não vai conseguir retirar água, né, usando a osmose na raiz da planta, ela não vai conseguir absorver a água do terreno, ela morre, né, essa planta não desenvolve. Para isso eu preciso fazer uma correção do pH do solo. Se o solo está ácido, eu vou corrigir com um óxido, que com a água forma um hidróxido de cálcio, tá? E aí eu promovo a neutralização. Posso usar um sal? Posso usar um sal. Vocês são formas diferentes de usar a mesma coisa. Então, eu tenho, vamos pegar aqui uma reação comum, próprio Na2O, sólido reage, por exemplo, com 2 de HCl aquoso. Então repare, aqui eu tenho um ácido reagindo com um óxido de caráter o quê? Básico. Isso aqui vai dar 2 NaCl aquoso, o sal, né? Mais H2O líquido. Então formou a água. Eu tenho um óxido sólido que reagiu com um ácido, do jeito que você está pensando, uma base, um óxido básico, com caráter básico, reage com um ácido e formou sal e água. Podemos fazer ainda mais um exemplo, CaO, né, usando os mesmos exemplos aqui, sólido reage com 2HNO3 aquoso, e aí nós temos a formação, tá, de CaNO3 2 aquoso mais H2O líquido. Está balanceado, pessoal? Dá uma olhada aí se está balanceado. Está balanceado, né? Então, como você viu,
Os óxidos básicos estão na parte da esquerda da tabela periódica. Então, quem que a gente espera ver como um óxido básico? Eu espero ver o óxido de lítio, o óxido de sódio, o óxido de potássio, o óxido de rubídio, o óxido de césio, certo? Ó, frâncio, pessoal, é um elemento radioativo. Então, assim, a gente quase não vai lidar com o frâncio, mas formaria. O óxido de magnésio. Gente, o berílio não forma, tá? É um elemento muito difícil de você fazer ele fazer uma ligação iônica. Deveria ser mais fácil, mas ele geralmente faz ligação covalente. Então, o berílio, embora seja um metal, você não vai ter o hidróxido de berílio, não existe. Então, por isso ele não está aqui na lista, tá? O próprio óxido de cálcio que nós usamos, o estrôncio, tá? O bário, o rádio é radioativo, a gente não vai citar ele aqui para vocês, não há essa necessidade. E aí, aqui eu separo alguns elementos que geralmente formam, tá? O de prata. Qual que é o NOx da prata ali, pessoal? O oxigênio é -2, então a prata é mais 1. O próprio níquel, o ferro, cuidado, tá? O óxido de ferro 2 ou óxido ferroso, porque o óxido férrico não é básico, vocês vão ver que tem outra classificação. O óxido cuproso, o cúprico, tá? O óxido de cobre 1 ou óxido de cobre 2. E quem mais? O óxido, aqui é óxido mercuroso ou óxido mercúrico. Óxido de mercúrio 1, óxido de mercúrio 2. Esses são os principais óxidos básicos que a gente usa para a fabricação de tijolos, na fabricação de cimento, na correção dos solos, na agricultura, tá? Na fabricação de inseticidas e fungicidas. Esses caras têm uma ampla aplicação industrial, tá? E vem do processo de mineração ou de subprodutos de reações químicas. Tiraram aí? Podemos seguir? Posso tirar a foto aí, tira o print para nós irmos para os óxidos anfóteros. Então vocês viram que alguns metais têm essa tendência, tá? Então nós vamos estudar os do centro da tabela, que vocês vão ver que tem um comportamento duplo. E dentro desses que são básicos, eu vou dar ênfase para o grupo dos silicatos. Vocês já ouviram falar dos silicatos? Basicamente, um silicato vai ser sílica, tem que ter a sílica aqui é o S, opa, esse S é diferente, vou fazer outro S, tá? Si do silício, O2, é o núcleo comum dele, mais um óxido de tendência básica, tá? Óxido básico. Posso ter um óxido anfótero? Agora vocês vão estudar que o óxido anfótero é um óxido que tem um duplo comportamento. Óleo se comporta como um ácido, óleo se comporta como uma base. O que é isso? Se você pegar um óxido anfótero e reagir com uma base, ele vai se comportar como um ácido. Se você pegar um óxido anfótero e colocar com ácido, ele vai se comportar como uma base, tá? Então tem esse duplo comportamento. Os silicatos são formados por sílica e os óxidos básicos, ou ainda, tá, o que a gente chama de óxido anfótero. Vamos começar com, eu vou colocar só 3 exemplos, existem vários. Isso aqui, para quem gosta disso, vai estudar lá na geografia, em mineralogia, tá, ou engenharia de minas, vai estudar bastante esse assunto. O feldespato, que é um mineral, tá? É um silicato, e ele é um dos constituintes do granito, tá? Quartzo, mica e feldespato. O feldespato, ele é basicamente o óxido de potássio. Isso aqui é um óxido do que, gente? K2O, potássio família 1. Potássio família 1, eu tenho um óxido que? Um óxido que é básico. Aí eu tenho
Al2O3. Agora nós vamos estudar esse carinha aqui, tá? Que é um óxido anfótero. E faltou o quê? Ó, eu coloquei o óxido básico, coloquei o anfótero, faltou quem, gente? Faltou a sílica, né? Então, essa união desses três óxidos forma o mineral, né? Basicamente o mineral que a gente chama de feldespato. Um outro mineral, inclusive de dureza na escala de Mohs muito baixa, é o talco. É um mineral cuja dureza, né, na escala de Mohs é muito baixa. Já o talco, eu tenho 3 óxidos de magnésio. Isso aqui, alcalino, metal alcalino terroso, né, família 2, então você já sabe, esse óxido é básico, ele tem característica básica, ele é iônico. Ele recebe ainda sílica e água, então talco é um óxido hidratado. E por fim, dos exemplos que eu me propus a mostrar para vocês aqui, dentro dos silicatos, que tem essa composição, óxido básico, pode ter um óxido anfótero, mas sobretudo tem que ter a sílica, tá? Nós vamos mostrar a mica. A mica é K2O, que é o óxido de potássio, um óxido que a gente já discutiu a característica básica dele. Al2O3, que é o óxido de alumínio. Esse cara aqui, eu já adiantei para vocês que ele é anfótero, tá? Ele tem aquele duplo comportamento. E tem ainda 6SiO2 e 2 águas. Pois bem, então está aí o que a gente chama de silicatos, que é um grupo, tá, de óxidos e tem muita importância, tá, na mineração como um todo. Vamos agora para o tal do óxido anfótero. Anfótero, por quê? Eu não vou pôr aqui o óxido, não. Na presença de um ácido forte, se comporta como um óxido básico. E na presença de uma base forte, um óxido ácido. Então, olha que legal. Se ele está na presença, né, de uma base forte, ele vai se comportar como se fosse um ácido. Se ele está na presença de um ácido forte, ele vai se comportar como uma base, tá? Então, seria, eu vou usar aqui o exemplo, o zinco mais NaOH. Gente, presta atenção. Eu tenho o óxido de zinco e o hidróxido de sódio. Eu tenho um cátion e um ânion, um cátion e um ânion, e ambos aí fazem ligação iônica, tá? Isso aqui vai dar... Esse cara, ele não se desfaz totalmente. Você vai ter uma classificação de um sal que depois eu vou ensinar para vocês. Quando a gente estiver estudando sais, eu vou ensinar para vocês que eu vou ter a formação do Na2, ZN, ó. Então, Na2, ZN, deixa eu ver aqui, vamos ver se o NOx está certo, mais 2, 2, 2, Na2, ZN2. Esse cara é um sal, tá? Por que ele não é mais um óxido? Porque um óxido pode ter 2 elementos. Então esse cara tem 1, 2, 3 elementos. Ele não é mais um óxido, ele é um sal que tem 2 cátions. Depois nós vamos discutir isso quando a gente for classificar os sais, tá? Mais uma molécula de água. Então o óxido de zinco, na presença de um hidróxido, ele forma um sal e água.
Mas esse mesmo óxido de zinco, na presença de um ácido, vamos pegar ácido clorídrico para não complicar a nossa vida, tá? Ele vai formar o cloreto de zinco, lembrando que o zinco é 2+, então o cloreto de zinco, nesse caso aqui, aquoso, mais água. Precisamos balancear as equações, tá? Então, aqui eu tenho um zinco, aqui eu tenho um zinco, então o zinco está ok. Aqui eu tenho 2 sólidos, aqui eu só tenho, então aqui eu tenho que multiplicar por 2 sólidos. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, 1 oxigênio, mais 2, 3. 2 mais 1, 3 oxigênio. Lá de cima está balanceado. Vamos ver de baixo. Um zinco aqui, um zinco aqui. 2 cloros aqui, então eu preciso de 2 cloros aqui. 2 hidrogênios, 1 oxigênio, 1 oxigênio. Então as duas equações estão balanceadas, tá? Me permitam apagar essa parte de cima, tira o print aí, eu vou apagar a parte de cima para eu continuar escrevendo os óxidos que são anfóteros, para a gente dar uma memorizada neles, quais são São óxidos mais do centro da tabela, tá? Vai fugir daqueles extremos que a gente mostrou. No canto, né? No extremo esquerdo você tem os óxidos básicos, no extremo direito você tem os óxidos que são ácidos, e aí eu tenho o meio de campo, né? Ali mais a região central da tabela periódica, que eu tenho os óxidos que são anfóteros. O próprio óxido de alumínio, eu já tinha adiantado para vocês, a L2O3, ou trióxido de alumínio. Você tem ainda, lá no centro da tabela, o cromo, tá? O cromo está ali na família 6, Cr2O3. O cromo também é o óxido anfótero. Depois você vai caminhando, no mesmo período, você vai achar o ferro. Agora presta atenção. O trióxido de ferro, o óxido de ferro 3, desculpa, ou óxido férrico, ou ainda hematita. Esse cara é anfótero. O óxido ferroso, FeO, é básico. Então eu tenho ali, cuidado, do mesmo metal, mas com número de oxidações diferente. O mais 2 é básico, o mais 3 é anfótero. Esse cara aqui então tem um comportamento duplo. Se você anda mais para a direita, você tem o diarsênio, tá? O antimônio. Deixa eu ver se está faltando mais algum. Com certeza tá. Mas tem outros óxidos básicos. O próprio estânio. E o SnO2. Tá? SnO e SnO2, esse aqui você vai chamar de óxido de estânio 2 e óxido de estânio 4, ou óxido estanoso e óxido estânico. Lembram disso? Menor número de oxidação oso, maior número de oxidação ico. Tá? O próprio chumbo, já no cantinho de baixo aqui da tabela, PbO e PbO2. Então chumbo 2 e chumbo 4, também óxido de chumbo 2 e óxido de chumbo 4, ou óxido plumboso. Plumboso vem do nome dele, tá? Aqui do latim, e óxido plúmbico. Plumboso, menor. Plúmbico, maior. E o próprio manganês. Pois bem, esses enlaranjados são os óxidos. Você vai reparar a posição dele na tabela. Aqueles ali estão mais no meio, esses aqui estão mais na parte de baixo, já caminhando para a direita da tabela periódica. E são os principais óxidos aí que são anfóteros. Tá? Eu tenho ainda duas exceções. Vou apagar aqui em vermelho para escrever as exceções. Essas exceções são os óxidos que apresentam, por exemplo, essas exceções são óxidos que reagem somente, tá?
exceção do anfótero. Agora eu vou explicar. Ele continua sendo anfótero. O que isso quer dizer? Que ele reage tanto com um ácido quanto com uma base. Porém, as exceções estão na presença do ácido. Quando eu tenho o MnO2 e o PbO2. Esses dois óxidos, quando eles vão reagir com ácido clorídrico, por exemplo, bom, se eles são anfóteros e estão reagindo com óxido, o que você está esperando de resposta? Você está esperando sal e água. É isso que nós estamos esperando. Tá? E ele vai formar um sal e água. E aqui vai formar o Mn. Então aqui já foi. Aqui vai formar o MnCl2, nosso sal está formado. Vai formar água também. Então, basicamente, está aí. Mas vai formar também uma substância simples no estado gasoso. Então, cuidado com isso. Aqui ele forma também o PbCl2. Ele vai formar água. Depois a gente precisa pôr os coeficientes estequiométricos todos, tá? E forma também o Cl2. Pelo que faltou, aqui tem 4 hidrogênios, aqui faltou um 2, aqui vai faltar um 2, o resto está certo. Então, isso aqui, essa seta aqui indica estado físico gasoso, que isso aí vai escapar, tá? Está no estado físico gasoso, vai sair do meio reacionário. Pessoal, encerramos aqui, tá? Então nós já vimos hoje os óxidos ácidos, que são óxidos que reagem com água e formam ácido, ou reagem com a base e formam sal e água. Nós vimos os óxidos básicos, que são aqueles óxidos mais da parte do extremo esquerdo da tabela periódica, na parte inferior, em sua maioria, metais alcalinos e alcalinos terrosos, que formam os óxidos básicos, que em água formam hidróxidos, ou que reagem com ácido formando sal e água. Temos o que tem um comportamento duplo, então essa palavra você tem que tomar muito cuidado com ela, anfótero. Anfótero ele tem um comportamento duplo. O que significa? Ele tem um comportamento de um ácido e um comportamento de uma base, a depender de quem que você vai colocar ele. Então são os óxidos ali mais intermediários da tabela periódica, ou chumbo, no caso, que está à direita da tabela, porém ali na parte de baixo, arsênio, antimônio, onde você tem essas estruturas formadas, e tem ali também duas exceções, que é o óxido de manganês 4, o óxido mangânico, e o óxido de chumbo 4, o óxido plúmbico. Porque esses dois reagem com base também, porque eles são anfóteros, porém quando reagem com ácido, você tem uma expectativa que eles vão formar sal e água. E eles formam sal e água, mas formam ainda uma outra substância simples. Tá? Então essas são as exceções. Pausa para você fazer um print, eu vou apagar e a gente vai caminhar já para o final da aula, trabalhar aí os óxidos que são neutros e os peróxidos e superóxidos. A gente termina a aula de hoje, vai ficar faltando a gente voltar nessa discussão dos óxidos ácidos e realizarmos um módulo, tá? Esse módulo já vai ficar. Hoje eu não vou deixar ele ainda, para você ter uma Páscoa bem sossegada. É claro que eu sei que você está estudando muito, é por isso que eu vou te dar essa folga, porque daria para a gente concluir o conteúdo no sentido de você fazer o exercício, uma vez que essas discussões, que vai ser da próxima aula, nós vamos fazer isso na terça da semana que vem, falar de smog fotoquímico, aquecimento global, não havia essa necessidade, pausa, enfim, mas vou fazer isso para que a gente tenha uma boa convivência. Então, vamos ver agora os óxidos. O que eu falei que a gente ia ver agora? Nós já vimos o ácido básico, nós já vimos o óxido que é neutro primeiro. Óxidos neutros são óxidos que são inertes com
ácido e base. Ou seja, o que é inerte? Tá? Inerte na química não é aquele que está obedecendo a lei da inércia, nada disso. Inerte na química é uma substância que não sofre reação, não apresenta uma reação química, não apresenta essa reatividade química. Frente, tá? Não diz que esses óxidos não reagem, presta atenção. Eles não apresentam reações frente à água, frente a um ácido, frente a uma base. Agora, tem uma série de reações que você vai encontrar com esses óxidos, tá? Você tem o NO, o N2O e o CO. Lembra o nome? Vocês acabaram de fazer. Esse aqui é o óxido nítrico. Esse aqui, onde o NOx do nitrogênio é menor, esse aqui é o óxido nitroso. Nós já explicamos aquela relação do NOx. Ó, cara é menos 2, esse aqui é mais 2. Esse cara aqui é menos 2, esse aqui é mais 1. Menor, maior NOx. Maior e menor oso. Não esquece disso. E esse aqui, o monóxido de carbono, tá? Esses aí são óxidos que são inertes. Portanto, a gente classifica eles como óxidos neutros. E aí já vamos entrar então nos peróxidos. O que são os peróxidos? São óxidos em que o oxigênio apresenta NOx, número de oxidação, é igual a menos 1. Ou seja, o grupo O2, 2 menos, tá? Esse aqui é o grupo que um peróxido vai apresentar. O2, 2 menos. Gente, um peróxido, a maioria dos peróxidos, eles vêm, tá? De óxidos básicos. Então, o que está rolando? Os óxidos básicos são aqueles óxidos com os metais do canto esquerdo da nossa tabela periódica. Tá, e daí? Bom, e daí que é a ligação iônica. Só que na formação do nosso peróxido, eu tenho uma ligação covalente entre os oxigênios. Então aqui vai uma dica muito importante. O que é um peróxido? Peróxido é igual a um óxido básico mais oxigênio. Então, os principais, eu vou desenhar aqui para vocês os principais óxidos, né, os principais peróxidos. O que a gente mais conhece é a água oxigenada, tá? A água oxigenada. Então repare, esses dois oxigênios estão no mesmo plano. Essa cuia representa que esse hidrogênio está para fora do plano, está aqui na minha mão, fora do quadro, ok? Ele sai do plano. E esse tracejado aqui, esse rachurado, ele vai representar que esse hidrogênio está para trás do plano, está para trás do quadro, como se ele entrasse para dentro da parede. Então essa molécula, ela tem obviamente esse oxigênio hibridizado sp3, você espera aqui um ângulo próximo, tá? De 109 graus, não é? A água é 104,5, enfim, você espera um ângulo próximo disso, mas a verdade é que os oxigênios estão no plano e os hidrogênios estão fora. Então, esse caso é uma exceção do que eu escrevi aqui, porque neste caso, repare, eu tenho um óxido que é todo covalente, tá? Isso aqui é ligação covalente, covalente, covalente. Mas existe, por exemplo, o Li,
2O2, tá? E aí eu vou ter a ligação iônica do lítio com oxigênio, mas entre os oxigênios, essa ligação que vai estar sendo, tá? Ela é covalente, como o oxigênio não é mais eletronegativo que outro oxigênio, então Na2O2, porque Na2O é um óxido comum, um óxido básico. Lembra disso, óxido básico mais oxigênio. Então posso escrever K2O, óxido básico, mais um oxigênio, peróxido. E aí vai, tá? Metais da família 2, BaO, é um óxido básico. Se eu acrescento um oxigênio, um peróxido, aí você já entendeu a ideia, tá? MgO2, e aí vai, sucessivamente. Cuidado. Como isso aqui é iônico, isso aqui eu estou representando a fórmula mínima, tá? A unidade formal. Pode ser que o autor ache por bem simplificar esse 2 com esse 2, escrever ali O. Se ele assim o fizer, você vai considerar sendo um peróxido, mas aí a gente pode entrar com recurso, porque os peróxidos você tem que demonstrar que ele é menos 1. Então a forma da gente representar que ele é menos 1 é apresentando esses dois oxigênios. Mas fiquem atentos, tá? LiO, MaO, ou ainda Mg2O é outra coisa. Eu vou mostrar para vocês. Aí muda a sequência. Mas aqui os principais estão aí, tá? Nós já estamos caminhando para o final. Se vocês tiverem dúvidas do nosso conteúdo, vai mandando, tá? Faltou ainda mostrar, para a gente terminar o grupo dos óxidos, como é que é o nome desses caras, né? Eu não comentei. Você já sabe. Os óxidos, você fala óxido de alguma coisa, tá? Você vai, se o NOx for menor, oso. Se o NOx for o maior, hidro. Acabamos de mostrar óxido nítrico e óxido nitroso, óxido plúmbico e plumoso, enfim, estânico e estanoso, peróxido. Então aqui os peróxidos, a nomenclatura vai ser peróxido do metal, que vai seguir a regra dos óxidos básicos. Então aqui fica peróxido de lítio, peróxido de hidrogênio, ou no nome usual água oxigenada, não é uma água que oxigena mais, peróxido de sódio, peróxido de bário, peróxido de magnésio, certo? Então está escrito peróxido no nome. E para encerrar então, nós vamos ver os superóxidos. Apresentam esse grupo aí, ó. 4 oxigênios com carga total do grupo -2, tá? Basicamente, vou escrever aqui alguns peróxidos. K2K, O2. Aí lembra que esse cara é mais 1, então esse aqui tem que ser -1, divide por 2, vai chegar aqui no -0,5. NaO2. E se fosse um metal alcalino, como que a gente representaria, hein? Pois é, metal alcalino, esse cara aqui vai ser, por exemplo, BaO4. Ba é 2+, o oxigênio aqui é -2, ó, o grupo BaO4, e aí sucessivamente. Tem um detalhe muito importante dos superóxidos, nomenclatura vai seguir a mesma regra, tá? Então esse aqui é um superóxido de potássio, superóxido de sódio, superóxido de bário, etc. E tal. Um superóxido, quando na presença de água, olha que interessante, um superóxido na presença de água, ele sob resfriamento, então eu preciso tirar a energia do sistema, tá? Para que ele aconteça, eu vou ter a formação de um hidróxido mais água oxigenada e vai liberar oxigênio. Então, perceba, se eu pego aqui, ó, KO2, que é um óxido básico, e reagir isso com o que a gente falou? Com água, tá? O que nós vamos ter? Nós vamos ter um hidróxido, tá? Nesse caso aqui, o hidróxido de potássio, mais a água vai receber um oxigênio, formar água oxigenada, H2O2, mais O2, que nesse caso é gasoso, né? Você pode apresentar aqui pela seta. Precisamos fazer o balanceamento, porque, repare, aqui tem dois hidrogênios, aqui tem 2, mas aqui já tem hidrogênio. Então,
vamos balancear um potássio, mas eu já sei que vai dar problema. Porque aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 2, mas aqui eu já tenho um 3. Então provavelmente aqui vai aparecer um 2, porque 2 vezes 1, 2, com mais 2, 4, aqui acaba surgindo um 2 e aqui vai surgir um 2 também. Vamos ver se deu certo. 2 potássios, 2 potássios. 2 vezes 2, 4 hidrogênios, 2 com mais 2, 4 hidrogênios. Oxigênios, 2 vezes 2, 4, com mais 2, 6. 2 com mais 2, 4, com mais 2, 6. Está balanceado a nossa equação. Tá certo? Um beijo no coração, boa Páscoa e até semana que vem. Um abraço.